Oi, gente, eu preciso muito conversar com vocês. Preciso demais conversar. Enquanto esse vídeo vai rolando e esse procedimento ele é muito importante porque nessa sobrancelha existem várias dificuldades que profissionais que estão começando acabam se frustrando com algumas coisas. Por exemplo, essa sobrancelha, ela é muito, muito, muito rala. A tonalidade do fio dessa sobrancelha não é escura, a gente não pode fazer algo muito escuro. Essa cliente tem a sobrancelha naturalmente clara e fina. Ela já tem essa sobrancelha fina já há muito tempo. Então a gente não pode fazer algo desproporcional ao que ela tem. Essa sobrancelha também, naturalmente, é muito arqueada, muito. A sobrancelha dessa cliente, ela vai lá em cima. E a gente não pode descaracterizar a cliente, a gente vai aperfeiçoar o que ela tem. A sobrancelha dela, eu fiz o design, eu não posso deixar a sobrancelha dela lá embaixo ou totalmente reta para descaracterizar. Então, a gente mantém, ela tem essa personalidade, já é arqueada, a gente manteve o arqueado e a gente só vai cobrir essa falha que tem. Vejam que tem uma falha muito grande embaixo, né, na parte inferior dessa sobrancelha. E a gente vai acertar isso. Mas a gente não pode também fazer algo que assuste a cliente. Uma cliente que não tinha nada, ela pode sair do estúdio com uma sobrancelha muito grossa? Não, não pode. Principalmente quando se trata de senhoras, né, que passaram a vida toda com uma sobrancelha muito fina. Então, geralmente em senhoras eu faço uma sobrancelha de 5 ou 6 milímetros. 5 eu honestamente já acho muito fina. Geralmente eu faço de 6 milímetros. Então, fiz uma sobrancelha de 6 milímetros, ponto alto de 5 milímetros. O fio dessa sobrancelha eu não fiz muito escuro. E eu quero falar exatamente sobre isso. Eu recebo nos meus cursos muitos profissionais, né, que já atuam na área, no curso de especialização, principalmente profissionais que já atuam na área, e eu tenho agora o curso de iniciante ao avançado, que no curso de iniciante em micropigmentação tem também tudo que tem no curso de especialização. Então, esse curso é bem mais completo. Ele foca também na técnica delicada, essa técnica que vocês estão me vendo fazer aí. E eu friso muito para os meus alunos que estão iniciando que, no primeiro momento, às vezes, o resultado ainda não fica do jeito que nós desejamos. É tudo uma questão de etapas. São 2 etapas. Na primeira etapa, essa cliente que não tem absolutamente nada na sobrancelha, quando a gente termina o procedimento, a sobrancelha não fica tão nítida, porque eu não posso fazer uma sobrancelha muito escura em uma cliente que não tem nada. Além de não ter nada, o fio natural dessa cliente não é escuro. Então, no primeiro momento, ela não fica tão nítida. Eu peguei muitos alunos que vieram para o curso de especialização frustrados, né? Que eu não sei se não foram tão bem orientados no primeiro curso, que elas vieram falando que não conseguem uma boa fixação no primeiro momento e por isso até parou e voltou agora após comprar o meu curso. Então, elas ficam frustradas porque no primeiro momento não conseguem uma boa fixação porque elas se culpam e acham que elas não estão fazendo direito. Gente, por favor, você que está iniciando, não se culpe. Eu, Kelly Oliveira, como profissional, eu preciso que você ouça isso, porque eu não quero ver você desistir da sua profissão porque a cliente voltou com pouco pigmento para o retoque. Muita gente desiste, talvez por
falta de orientação do professor. E elas vão voltar mesmo. Não é culpa sua, não é culpa do pigmento, não é culpa da cliente. Existem vários fatores que fazem com que o corpo da cliente expulse o pigmento no primeiro momento. Existem fatores também, sim, do pigmento. Eles têm pigmento que tem uma carga pigmentária maior, tem pigmento que tem a carga pigmentária menor. Então, existem vários fatores. E o fator mais importante que faz com que a cliente volte com retoque é o corpo da cliente ter a defesa imunológica. E isso eu falo para minha cliente, e eu quero que você, profissional, esteja ciente de que isso vai acontecer. Porque, às vezes, os profissionais que estão iniciando seguem profissionais que já estão há muito tempo na área, colocando fotos de clientes que voltam com quase nada de retoque. Mas esses mesmos profissionais que colocam fotos de quem voltou com quase nada de retoque, não postam fotos de todos os clientes que retornam para fazer o retoque. Sabe por quê? Porque é sorte. Tem uns que voltam com a sobrancelha intacta, perfeita. Tem outros clientes que voltam com a sobrancelha bem clara, e isso não é culpa do profissional. Enquanto o profissional que está começando agora acha que pode ser culpa dele e se frustra e para. Não se frustrem, gente. O que eu vou falar aqui é para vocês entenderem que quando a gente faz uma implantação de pigmento, a gente faz uma fissura na pele da cliente. E o que acontece? A defesa imunológica dessa cliente vai agir contra esse pigmento. O pigmento é um corpo estranho. Apesar de ser pigmento hipoalergênico, independente de ser pigmento orgânico ou inorgânico, o pigmento ele é hipoalergênico, porém ele é um corpo estranho. Então, quando entra esse pigmento através da lesão, o corpo da cliente, a defesa imunológica vai tentar combater esse pigmento, vai tentar jogar fora. Então, tem corpo, tem defesa que consegue expulsar mais, principalmente se a pele da cliente for oleosa, a quantidade de sebo, né, de oleosidade da pele da cliente ajuda a escorregar, a expulsar esse pigmento. Então, existem vários fatores. O que eu falo para minha cliente? Eu deixo ela ciente de que a gente só vai saber se precisa de retoque ou não 30 dias depois, que nem eu, como profissional, qualificada que sou, experiente que sou, nem eu sei se ela vai voltar com muito ou pouco retoque, porque depende de como o corpo dela vai agir contra esse pigmento. Claro que não expulsa absolutamente tudo, porque as moléculas do pigmento são grandes. E é claro também, sim, tem pigmento que ajuda, sim, na fixação. Eu trabalho com dois pigmentos, da Aerowork e da Gama. O pigmento da Gama, ele tem uma fixação maior no primeiro momento, mas não significa que não volta nenhum cliente sem retoque, não. Apesar de ser um pigmento excelente, tem cliente que volta com bastante retoque, que a sobrancelha volta bem clara. E isso não é problema do pigmento, não é problema meu, não é problema da cliente, é só a defesa imunológica dela ajudando a combater esse pigmento. O que acontece? 30 dias depois que a gente vai ver o que o corpo conseguiu expulsar e o que não expulsou. Então, com 30 dias, de 30 em diante, a gente vai fazer o retoque, e independente do pigmento, gente, isso também. Por exemplo, o pigmento da Aerowork, ele volta com mais retoque no primeiro momento. O corpo da cliente consegue expulsar um pouco mais de pigmento. Só que, independente de ser o pigmento da Gama, da Aerowork ou outra marca, é que eu não trabalho com outras marcas, mas outras marcas também no mercado são excelentes. Esses outros pigmentos também, tem cliente que volta com bastante retoque, tem cliente que não. Só que o que eu quero que vocês entendam e que vocês passem para suas clientes é segurança, que você sabe o que está fazendo, que você explique a ela que pode acontecer de precisar de retoque.
Pensem comigo, até tatuagem, que é muito mais profundo, em alguns casos precisam de retoque, que dirá uma micropigmentação que é feita numa camada tão superficial. Então, gente, é natural que o corpo expulse o pigmento, mas o que vocês precisam ter em mente é que, independente de voltar com muito retoque ou pouco retoque, após o retoque, independente da marca que você use, após o retoque, o seu corpo já criou anticorpos para esse pigmento. O seu corpo já entende que esse pigmento não é algo prejudicial à saúde do seu cliente e o seu corpo, o corpo do cliente, aliás, já não vai expulsar o pigmento após o retoque. Vai ter todo o processo de cicatrização, menos a defesa imunológica lutando contra esse pigmento, porque esse pigmento o corpo do seu cliente já reconhece o pigmento. Então, após o retoque, independente de ter ficado muito clara no primeiro momento ou ter fixado bastante, independente de qualquer coisa, após o retoque, o corpo da cliente já não vai mais expulsar. Então, vai ficar perfeita, vai ficar intacta. A sobrancelha da cliente vai ficar toda homogênea. Então, não se frustrem, por favor. Vocês são capazes. Não sei se por falta de orientação, quando o profissional vê que o cliente voltou com muito retoque para fazer, ele se frustra de tal maneira que faz com que ele se bloqueie, se trave e que ele nem dê sequência, porque ele acha que ele não é capaz de fazer um procedimento bem feito, quando ele fez um procedimento bem feito, sim, e o que aconteceu ali foi apenas o processo de cicatrização e pronto. Após o retoque vai ficar lindo. Gente, não se frustrem, não parem de atuar porque voltou com muito retoque, aliás, e porque nas fotos dos profissionais que vocês seguem, eles só postam procedimentos voltando para o retoque todo intacto, porque não significa que esse profissional não tenha clientes que voltem com bastante retoque para fazer. E passa isso também para sua cliente, para ela entender que você sabe o que está fazendo, tá? Então, vão ter momentos que algum cliente vai voltar com bastante retoque, vão ter momentos que outros clientes vão voltar com pouquíssimo retoque para fazer, com pouca falha, e vão ter momentos também que a sobrancelha vai ficar tão perfeita que o cliente nem vai voltar para o retoque, porque não vai ver necessidade de ir até você retocar, tá? Então, entendam que tudo que vai acontecer após o processo de micropigmentação, tudo que vai acontecer vai ser um processo de cicatrização. E tudo que a partir daquele momento acontecer não depende mais de você, depende da cicatrização e imunidade da sua cliente, tá bom? Peçam para elas beberem bastante água, não precisa esfolar a pele da cliente com a sede sabe, aquela sede, aquela gana, que, eu preciso que fixe, aí esfola a pele da cliente. Eu já vi procedimentos de pessoas fazendo mais do que um arranhão, fazendo fissuras, sabe, cortes. A gente não pode fazer cortes. A gente faz arranhãozinho. Não tenham esse desejo ardente de que fixe no primeiro momento, porque calma, relaxa, respira, conversa com a sua cliente e fala, agora no primeiro momento, você tá saindo daqui com ela linda, só que ela vai passar por um processo de cicatrização. Vai dar casquinha, vai ficar muito preta por causa da casca. Quando cai a casca, o seu corpo vai tentar expulsar um pouco de pigmento junto com a casca. A sua defesa imunológica vai tentar jogar fora esse pigmento, que é um corpo estranho. Seu corpo não sabe se ele é prejudicial ou não à saúde. Então, no primeiro momento, é muito provável que exista a necessidade de fazer retoque. Mas, explica para ela, independente de ficar
muito clarinha ou muito visível, com pouca falha, independente. Após o retoque, o seu corpo já não vai atuar contra esse pigmento, já não vai ter a expulsão do pigmento, porque ele já criou anticorpos para ele e ele já sabe que não vai causar nenhum dano à sua saúde. Então, após o retoque, a sua sobrancelha vai ficar toda homogênea, toda perfeita. Então é isso, gente. Não desanime. Não desanime por nada nesse mundo, por nada. Talvez só o que vocês precisam é de um esclarecimento. Vocês só precisam ter algumas questões esclarecidas para vocês não acharem que vocês estão fazendo algo de errado, que independente do pigmento que você use, gente, é sério, independente, eu já experimentei vários pigmentos. Eu optei por trabalhar com a Gama e a Aerowork, mas eu já experimentei vários pigmentos, todos. Em alguns momentos, alguns clientes voltaram com a sobrancelha intacta, perfeita. Em outros momentos, algumas clientes voltaram com algumas falhas. Em outros momentos, algumas clientes voltaram com a sobrancelha muito clarinha, mas unânime. Todos os clientes que fizeram o retoque, após o retoque, o corpo da cliente já criou uma imunidade para aquele pigmento. Então, após o retoque, todas as clientes ficaram com a sobrancelha perfeita. Então, é tudo um processo de cicatrização, tá? Essa sobrancelha aí, eu não fiz com a cor muito escura, porque eu não quis que a cliente se assustasse. Quando a gente acaba de fazer, como ela tinha a sobrancelha muito, mas muito rala, ela não fica tão visível, tão forte, a cor dela não fica tão forte e nem é a minha intenção, tá? Não foi a minha intenção fazer uma sobrancelha muito forte. Por quê? Esses fios, quando a sobrancelha da cliente é muito, mas muito rala, tem até profissional que me pergunta, Kelly, não vai esfumar? Sim, vai. Sim, quando a sobrancelha é muito rala e a gente faz o fio muito juntinho, porque a gente não pode fazer uma sobrancelha muito rala, você não pode fazer o fio muito espaçado. O que vai acontecer se você fizer o fio dessa sobrancelha muito espaçada? Vai ficar com buraco? E essa não é a intenção da cliente. Ela não quer sair do nosso estúdio com a sobrancelha com buracos. Ela quer sair com a sobrancelha preenchida. E qual é a única opção que ela tem no primeiro momento? É de fazer uma esfumada, porque é muito, mas muito falhada. Ou tem a segunda opção, que é de fazer o quê? A fio, mas eu deixo meus clientes cientes que, olha, quando a sobrancelha é muito, mas muito falhada, eu preciso preencher bastante. Então, eu faço os fios mais juntinhos, porque eles vão expandir. Então, eles vão dar uma leve expandida. Então, eu colocando o fio mais juntinho, eu não preciso esfumar, porque o próprio fio já vai fazer vai ter já esse trabalho de dar uma esfumada, então ele vai preencher ainda mais, quando tiver na cicatrização, ele vai preencher ainda mais esses espaços vazios. E quando a cliente voltar, apesar deles darem uma esfumada, uma leve expandida, eles não vão estar apagados, eu ainda vou conseguir ver fios. Então, vão ser fios, vai ser como se fosse uma shadow line. Eles vão ficar com fios, porém, um leve esfumado que vai preencher ainda mais esse espaço vazio. Então, é proposital. Eu não faço o esfumado nesse espaço vazio, eu não preencho esfumando. Porque se eu esfumar, eu não vou conseguir ver o fio depois. Por mais que eu faça uma shadow line fazendo sombreado com fios, o que vai acontecer quando cicatrizar? Eu só vou ver sombra. Não vai dar para ver fios. Vai esfumar, vai expandir tudo e vai virar uma sopa só. Então, o que eu faço? Eu prefiro fazer só fios, que mesmo que eles deem uma expandida, vai dar para continuar vendo o fio e ele vai fazer o trabalho do esfumado, ele vai preencher esse espaço vazio. Então é de propósito que eu só faço fios, porém faço mais juntinhos.
Daí no retoque eu reforço e fica mais visível.